Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Eu tô chegando na área nesse final de domingo para te passar as últimas informações do Vascão. O Vascão que pega o Botafogo amanhã num duelo tenso e de grande responsabilidade, de imensa pressão para ambos os times. Palmeiras ganhou, o Bragantino ganhou, o Grêmio ganhou, enfim, o Botafogo precisa da vitória, vem de uma derrota, né, em casa sobre o Palmeiras, e o Vasco foi ajudado por muitos jogos, muitos resultados de seus concorrentes na rodada e tem a chance cristalina de conseguir aí, nesta rodada, sair do Z4. Você já ouviu essa expressão, né? O Vasco só depende de si. Pois é, dezenas de vezes a gente ouviu essa mesma frase nesse Campeonato Brasileiro. E amanhã não é diferente, meus amigos. O Vasco depende apenas de si para sair da zona de rebaixamento. Mas isso eu te conto já já. Peça o seu like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo e vamos juntos nessa numa só corrente para trazer o canal Detetive Vascaínos com muito mais inscritos na plataforma. Eu dependo muito do apoio de vocês. Valeu? Bom, mas vamos ao que interessa, meus amigos. A rodada praticamente acabou agora à noite com a última partida. O Goiás venceu o Curitiba, né, fora de casa. Esse foi um jogo, um resultado, o pior resultado que aconteceu dentre esses concorrentes do Vasco, né? A rodada se complementa amanhã com Vasco e Botafogo em São Januário e o Santos, concorrente do Vasco nessa luta, que está com 37 pontos, enfrentando o Cuiabá em casa. Como vocês podem ver aí na tabela, o Vasco está com 34 pontos. Ao derrotar o time do Botafogo, vai chegar aos 37 e aí empataria com o Cruzeiro, empataria com o Bahia, né, que ontem perdeu para o Grêmio por 1-0 e, ao mesmo tempo, poderia, inclusive, né, caso o Santos não vença do Cuiabá, empatar também com o Santos. Nesse caso, né, o Vasco hoje tem muito mais vitórias, né, tem uma vitória a mais que o Cruzeiro. Então, já conseguiria, por si só, já ultrapassar o Cruzeiro nessa situação. Então, já se garantiria aí, né, com essa vitória, permanecer fora da zona de rebaixamento. Óbvio, é bom a gente salientar, né, que o Cruzeiro tem uma partida a menos, né, contra o Fortaleza, mas fora de casa. E o Cruzeiro está meio que em crise, né? O treinador técnico Zé Ricardo, né, tá lá na corda bamba, a torcida cobrando, né, resultados, né? Vem de uma sequência aí de resultados ruins e precisa mais do que nunca da vitória. E o Vasco, então, com essa possível vitória sobre o Botafogo, poderia perfeitamente, né, então, deixar a zona de rebaixamento já nesta segunda-feira. Enfim, meus amigos, uma esperança que se renova, né? E é importante salientar também o seguinte, né? A gente precisa dizer o seguinte: o Vasco tem que ficar atento depois dessa partida contra o time do Botafogo na próxima rodada. Por quê? Porque o Bahia vai pegar o Cuiabá em casa, né? O Goiás, que venceu hoje, vai fazer aí um duelo dos desesperados contra o Santos, mas na sua casa também. Vem motivado dessa vitória fora, né? Precisa vencer, de repente, o Santos para continuar seguindo, porque se o Santos vencer o Goiás vai se afundar de vez. E o Cruzeiro vai enfrentar o Curitiba, que também tá ruim das pernas aí, vem lá fora, né? Tem possibilidade de reverter essa situação, né? Porque para mim o Curitiba e o América Mineiro praticamente já estão rebaixados, né? Tem aí pouquíssimas chances matemáticas de sobreviver nessa Série A. E é por isso que o Vasco está atento. A ideia do Vasco é o seguinte, meus amigos, é conseguir aí uma sequência de vitórias, né? Agora diante do Botafogo, do América Mineiro, na próxima rodada, né? Já virtualmente praticamente rebaixado aí, né? Faltando matematicamente ainda não, mas está praticamente. Então, o Vasco quer conseguir esses 3 pontos contra o Botafogo, quer conseguir os 3 pontos contra o América Mineiro, para conseguir chegar aí aos 40 pontos, né? E
para justamente duelar contra esse Cruzeiro que está mal das pernas, que está precisando também e que entrou na briga de vez aí contra o rebaixamento, né? Então, esses jogos são super importantes que a gente paute, né? O Vasco precisa aí dessa sequência de vitórias aí, né? Para se chegar contra o Botafogo, contra o América Mineiro e contra o Cruzeiro aí, para se chegar aos 40 pontos aí e conseguir um novo horizonte aí, né? Conseguir confiança, injetar confiança no Campeonato Brasileiro. Lembrando que na rodada passada, como vocês podem ver, como é um sobe e desce danado, né? O Vasco estava praticamente com a corda no pescoço, né? Precisando vencer, vencer, vencer. Ainda está precisando vencer, mas as coisas melhoram, né? Só que o que eu digo, depende do Vasco. E aí que está o grande perigo, né? Porque sempre quando depende, sempre tem alguma situação. Mas a gente espera que diante do Botafogo, a equipe possa imprimir um ritmo, tá jogando em sua casa, com o apoio da sua torcida, e o Botafogo também está precisando de vencer, então não é um time assim que vem jogar recuado. O time do Botafogo não tá tão tranquilo assim, né? Vem de uma derrota em casa contra o Palmeiras, que está na tua cola, então eles vão se abrir e vem desfalcados, né? Vem um sistema defensivo bem desfalcado. E o Vasco vai contar aí com a volta de jogadores importantes, principalmente do Verratti. Bom, mas vamos, meus amigos, falar agora do Vasco, do time do Vasco. A gente agora vai deixar de lado essa parte das matemáticas, das contas, né? E pensar única e exclusivamente nesse Vasco e Botafogo. Como eu falei no vídeo anterior, né? O Vasco está pensando de degrau em degrau. Não adianta pensar lá na frente se não conseguir fazer o seu dever de casa, né? Principalmente pontuar agora. Então, para poder pensar mais lá na frente, o Vasco precisa fazer os pontos agora. E vem de uma vitória super importante, né, sobre o Cuiabá, para compensar aí a derrota em casa diante do Internacional, e precisa nesse clássico aí pontuar, fazer prevalecer aí o histórico de vitórias contra o Botafogo, né? O Vasco precisa, e o Ramon Dias orientou bastante, conversou com a galera, pontuou os pontos fortes do Botafogo nesses poucos treinamentos que a equipe teve desde a chegada lá de Cuiabá. E a preocupação do Ramon Dias é no tocante à parte ofensiva do Botafogo, né? Que conta com jogadores importantes aí, o artilheiro Tiquinho Soares, né? O Victor Sá e o Júnior Santos, né? São jogadores aí rápidos, né? Que conseguem engatar aí um contra-ataque que às vezes, muitas vezes pode ser mortal. Então ele está preocupado com essa situação do meio-campo e com o sistema defensivo, né? Que haja essa recomposição, né? E os atacantes principalmente também, principalmente o Peck que volta muito aí, todo mundo aí, a galera fica agrupada, não dando espaços para a equipe do Botafogo, que tem um bom toque de bola e consegue muitas vezes surpreender o adversário. E o Vasco saindo, né, o Botafogo saindo a favor no placar, fica complicado depois buscar o resultado, né? Então a pressão que já está grande fica ainda pior. Então o Ramon quer evitar essa situação e também evitar qualquer tipo de oba-oba. Porque, como eu falei, a situação do Vasco ainda não está boa, né? O Vasco tem a faca e o queijo na mão para sair da zona de rebaixamento, mas já teve também essas situações antes e não conseguiu. Então, mesmo vencendo, ainda a briga ainda é acirrada, porque tem muita equipe aí gigante, né? Tipo o Cruzeiro, o Santos, por exemplo, tá todo mundo aí na briga, né? Então, amanhã, além de fazer figa, né, para o Santos não vencer o jogo, né, contra o Cuiabá, o Vasco também tem que fazer a sua parte. E para essa partida aí, o Ramon Dias vai contar aí com a volta do Verratti, jogador importantíssimo, né, que fez falta contra o Cuiabá, né? Conta também com o retorno do Jair, né? Aí conta mais uma opção e provavelmente, né, o Vasco ainda não emitiu um comunicado, mas o Marlon Gomes e o Rossi dificilmente vão para esse jogo. Ao que parece, ainda seguem se tratando e há uma preocupação, né, justamente para que não queime etapas, né, que o Marlon Gomes e o Rossi, que hoje são peças importantes e vem de uma lesão na coxa, né, não bote tudo a perder, né, porque o Vasco vai precisar dessas peças agora na rodada, na reta final. E o Ramon confia no grupo que tem em mãos, né? Então, a princípio, esses jogadores não devem figurar aí para essa partida aí. A gente fica aguardando o Vasco emitir um comunicado oficial,
mas são os dois jogadores que estavam aí se tratando, né? Não tiveram pouco tempo ainda de conseguir aí aprimorar também, né? Essa parte física que também é muito importante nessa hora, e é um jogo de alta intensidade que precisa de atletas mais pontos, mas certamente vão fazer falta. Bom, a única dúvida na equipe é no tocante, o que eu tinha dito, era o Payet, né? Payet não vem sendo colocado desde o início, não foi colocado no último jogo também, então esse é o grande ponto de interrogação. Quem vai para o jogo? Se é o Payet, já se falou em Eric Marcos na manutenção dele, já se falou inclusive também no Jair, né? No Alex Teixeira, enfim, é uma dúvida no ar aí que a gente vai colocar para esse time. O time do Vasco, lembrando que o Vasco está com 6 titulares pendurados, galera. Quer dizer, tem vários jogadores pendurados aí, mas eu vou destacar 6, porque são os que mais aí preocupa para essa sequência, que seriam o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, né, o lateral direito, o zagueiro Maicon, o Zé Gabriel, o volante, né, o Praxedes e o Gabriel Peck. Esses seriam, a princípio, os 6 titulares ameaçados aí, caso tomem algum cartão, ficariam de fora no jogo contra o América Mineiro. E tem uma penca de outros jogadores aí, como o Robson, né, o Sebastian, enfim, o zagueiro Zé Vitor, há outros jogadores aí também pendurados. Mas esses 6 aí são os que preocupam, porque são os que já estão fazendo parte do Vasco. Bom, se nada mudar, meus amigos, vamos desenhar aí uma equipe do Vasco para esse jogo contra o Botafogo. Seria o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Medel, Maicon, a lateral esquerda com Piton, o meio campo com o Zé Gabriel, o Praxedes, o Paulinho. E aí a dúvida, né? Payet, Eric Marcos, Alex Teixeira, Jair. E lá na frente o Gabriel Peck e o Verde. Enfim, galera, esse é o time que se desenha sobre o Vasco. Bom, já que a gente está falando de Vasco e Botafogo, vamos falar rapidamente aí do Botafogo para a gente já engrenar esse assunto, né? Eu tive alguns contatos com alguns setoristas do Botafogo, né? E o que eles me passaram é que a equipe segue confiante, apesar de tudo que aconteceu, e eles vão por tudo ou nada também contra o Vasco. Sabem que o Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino que venceram na rodada estão no retrovisor aí. Então, mais uma derrota aí pode fazer com que o Botafogo tenha problemas lá na frente, né, para administrar, né, essa situação de liderança. E para essa partida, né, o time não vai contar com o sistema defensivo, né, que é o Adrielson e o Cuesta, os zagueiros, né, e o volante Marlon Freitas, suspensos aí por cartões, né. A princípio, o técnico do Botafogo, o Lúcio Flávio, deve manter a estrutura dessa equipe. Ele não quer muito modificar a estrutura que ele vinha adotando, né? Então ele vai manter aquela postura, apenas substituindo as peças. Se nada mudar, o time do Botafogo deve vir com o Lucas Perry, né? O Di Plácido, o Felipe Sampaio, o Bastos e o Marçal, né? O meio-campo com Danilo Barbosa, né? Que é o ex-Vasco, né? Tietê e Eduardo. E lá na frente o Júnior Santos, o Victor Sá e o Tiquinhos Soares. Enfim, esse é o time do Botafogo que deve pegar o Vasco. E você, galera, tá aí na expectativa para esse duelo? Tá confiante na vitória? Acha que o Vasco tem grande potencial de vencer e conseguir aí deixar o Z4 agora nessa rodada? Quais as suas expectativas para essa reta final? Então, comente aí no vídeo e vamos interagir. Bom, galera, amanhã a gente está de volta para comentar essa partida. E vamos que vamos! Grande abraço e até lá!